Graça e paz, amados e amadas. Nós estamos em Números, capítulo 35. Estamos no penúltimo capítulo de Números. Olha que bênção. E aqui nós vamos falar hoje sobre a herança dos levitas e sobre as 6 cidades de refúgio. Então, vamos lembrar, eles estão aqui prestes a entrar na terra prometida. Então, Moisés está dando as últimas instruções. E as instruções aqui vai ser a respeito da distribuição de terra para os levitas. Agora, lembra-se, existem 12 tribos e nessas tribos nós temos uma delas, é a tribo dos levitas, a tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela foi separada pelo Senhor para servir no tabernáculo, para servir no templo. Então, essa tribo, ela não está recebendo de herança terra. Então, vamos ver aqui para entender melhor. Olha, no versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que da herança que possui, entregue aos levitas cidades, a fim de que possam morar, e pastagem ao redor dessas cidades. Darei tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. Continuando no versículo 3 diz: as cidades serão sua habitação e as pastagens nos seus arredores serão para o seu gado, seus bens e todos os seus animais. E as pastagens nos arredores das cidades que darei aos levitas se estenderão a partir das muralhas. E aqui ele dá a metragem, né? E essas cidades que estavam sendo dadas aos levitas, elas seriam 6 cidades que também seriam consideradas cidades refúgios, e a gente vai ver depois do versículo 9 para que eram essas cidades refúgios, e ao total os levitas iam receber 48 cidades, com espaço sempre também para pastagem. E essas cidades, elas estavam dando assim de possessão para os levitas, e ela era cada tribo ia pegar essa porção que seria determinado depois para poder o que dar aos levitas. Então o que nós vemos aqui? Os levitas não estão recebendo a porção de terra, mas cada tribo teria que verificar as ordens, as ordenanças que o Senhor deu para dar uma porção de terra e pastagem também para os levitas. Então, nós vemos aqui sustentar aqueles que estão na obra do Senhor, aqueles que estão à frente da obra, missionários, aqueles que estão a serviço integral do Senhor. Então, é bem claro na palavra de Deus que aquele que vive da obra também deve ser sustentado da obra. Os levitas foram escolhidos por Deus para estarem servindo ao povo como um reino de sacerdotes, né? Na realidade, havia só um sumo sacerdote e o seu filho ali, o sacerdote. Porém, todo o povo levita, eles tinham, como a gente já viu lá da tribo dos gersonitas, medianitas, cada tribo tinha um tipo de responsabilidade. E veja, eles tinham gados, os gados tanto era para a alimentação deles, quanto era o que? Para também sacrifício. Então, eles tinham obrigações junto ao tabernáculo para manter todo o serviço do tabernáculo, todo o ritual do tabernáculo. E é interessante que também eles nessas 48 cidades, ali eles representavam um povo separado para servir ao Senhor. E de uma certa forma, eles se mesclavam com as outras cidades e com as outras tribos. E isso eu acredito que preservava mais o que? Os mandamentos, preservava mais a consciência de ter ali Deus com eles. Então, aqui nós falamos sobre a herança dos levitas, que eles receberam o próprio Senhor ordenando às outras tribos como deveriam ceder um espaço para eles morarem e para eles criarem o seu rebanho. E a partir do versículo 9, nós vamos falar sobre as cidades de refúgio. Dentre as 48 cidades que os levitas receberam, dentre as 48, 6 cidades eram consideradas 6 cidades
de refúgio. E como que elas eram? Essas cidades eram 3 cidades do lado além do Jordão e 3 cidades aquém do Jordão. Lembra que antes de passar o Jordão, não ficaram ali 2,5 tribos? Ficaram a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Então, desse lado tinha 3 cidades refúgios e do outro lado, depois do Jordão, tinha mais 3. Para que essas cidades foram estabelecidas? Essas cidades, como a gente vê aqui no texto, ela foi estabelecida. Olha, deixa eu ler o versículo 11 para ficar um pouco mais claro. Escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. Então, para aquela pessoa que sem querer, sem intenção alguma, matou alguém, ele iria para essa cidade refúgio. Então, para quê? Porque nessa época, se uma pessoa matasse a outra, a sua família, alguém da sua família, poderia estar se vingando da morte daquela pessoa. Só que a cidade refúgio a pessoa ia para ter um tempo para ser julgada essa pessoa, para ver se ela era culpada ou não. Ela estando na cidade refúgio, o vingador não poderia matá-la. Agora, se ela saísse da cidade refúgio, aí o vingador sim poderia matá-la. Nós vemos aqui do versículo 15, mais ou menos, até o versículo 23, o tipo de acidente que poderia ter levado essa morte, ou o tipo até de realmente da pessoa ter querido matar. Então, vai falar sobre como a pessoa morreu, se foi por pedra, se foi por um objeto de ferro, se foi por um instrumento de madeira, se foi por um soco, um empurrão, e qual a intenção que havia no coração dessa pessoa ao fazer isso. E também tinha que ter, para ser válido, mais de uma testemunha, porque uma testemunha, muitas vezes, ela acaba se aproveitando também da vingança que ela tem no coração. Agora, a palavra de 2 testemunhas, aí já é mais sério. Então, também tinha que ter 2 testemunhas. E vocês veem aqui que o julgamento, acima de tudo, ele envolve a intenção do coração. E hoje é assim que o Senhor olha para nós. Até as coisas boas que nós fazemos, aparentemente boas, o Senhor está olhando para a intenção do nosso coração. Aqui a gente está falando de morte, de homicídio, mas o Senhor olha para todas as coisas. Por isso que o Senhor diz assim, até em relação à oferta. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Porque aquele que dá com alegria, ele não está preso ao dinheiro, ele não está preso a condições que o prende. Então, ele está solto. Aquele que dá com alegria, o que significa alegria? A liberdade, a satisfação. Ele não está preso a leis, a regras, a medos, porque muitas pessoas hoje ofertam simplesmente por medo que o Senhor pode tocar nela. Isso também não é dar com alegria. Então a gente tem que sempre consultar em tudo que nós fazemos a intenção do nosso coração. Outra coisa que eu quero destacar aqui sobre a cidade refúgio. Nós vemos também que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é nosso refúgio mediante as injustiças, mediante a tribulação. O Senhor é nosso refúgio mediante também as coisas que nós cometemos errado. Quantas vezes falamos uma coisa que não é para falar e depois ficamos tristes e nós nos refugiamos no Senhor? Só que lembra, o refúgio no Senhor, quando é sobre algo que nós fizemos, ele tem que ser acompanhado pelo pedido de perdão, pelo confessar os nossos pecados ao Senhor. Porque muitas vezes nós vamos ao Senhor só querendo refúgio, mas nós não confessamos o nosso pecado. Então, por isso, vamos aprender, não simplesmente olhar para as nossas ações, mas vamos procurar ver o que está no nosso coração. O que aquela ação que nós fizemos,
realmente busca lá no nosso interior. Muitas vezes isso não é muito claro para nós, não, viu? Nós temos que parar e consultar as intenções do nosso coração e pedir, principalmente em oração, que o Senhor nos revele o que vai no nosso coração, para que nosso coração seja limpo. Inclusive o Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, no momento de luta, de adversidade, o Senhor é nosso refúgio. A palavra fala várias vezes isso. Lá no Salmo 142 também fala: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. E também em Romanos 8:1 nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, temos uma metanoia, que é uma mudança de mente, aí o que? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, lembra-se, o Senhor nos perdoa e nós temos que confessar. Mas o que muitas vezes vem a disciplina com aquilo que nós fizemos. O que eu estou chamando de disciplina? A consequência. E aqui no Velho Testamento, como não havia ainda o sangue de Cristo, não havia época da graça, então o Senhor estabeleceu leis. E essa lei aqui dessa cidade refúgio, ela tipifica Cristo, porque ali, escondido debaixo das asas do Senhor, o vingador não poderia tocar. Então hoje, se você quer realmente viver uma vida longe dos ataques do inimigo, você tem que estar na cidade refúgio que se chama Cristo Jesus. Você tem que levar a tua mente, o teu coração e o teu corpo, porque senão a gente vai ficar fazendo a vontade do corpo e vai ficar cheio de doença. Nós temos que levar para essa cidade refúgio que hoje se chama Cristo Jesus. E voltando aqui o nosso texto, é interessante ver se essa pessoa que estava sendo acusada saísse da cidade refúgio, onde ele estava abrigado, o vingador poderia quando ele saísse, o vingador poderia o quê? Matá-lo. Então lembre-se, esteja sempre no Senhor. Outra coisa que o texto fala que vale a pena a gente ressaltar é que depois da morte do sacerdote, então até o homicida poderia estar voltando para sua terra. Agora a gente pergunta por que a morte do sacerdote poderia voltar? É como se a morte do sacerdote remisse o pecado dos outros. E aqui prefigura novamente Cristo Jesus, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o único verdadeiro sacerdote que foi eficaz, que o seu sangue, o que? Nos perdoou os nossos pecados. Então, o sangue de Cristo hoje, ele nos perdoa o pecado e nos leva para junto do Pai, que é nossa cidade refúgio. Então, aqui, o sumo sacerdote, quando ele morria, estava até representando já o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que mesmo nós estamos lendo um texto de 4.000 anos atrás, mais ou menos, com um povo diferente, com as leis diferentes, mas vocês percebem que o princípio estabelece-se na palavra, que desde o início, por isso que a gente fala que Deus é fiel e imutável, porque os princípios são os mesmos e tudo prefigurando também Cristo, que hoje se tornou a realidade em nós e hoje o Espírito Santo habita em nós. Então saiba, você hoje é a igreja de pernas, porque a igreja não é uma construção de 4 paredes, a igreja somos nós, que o Espírito Santo habita em nós e nós habitamos na cidade refúgio, que é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção?
No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.